Nós encerramos a aula passada falando de como é que era a estrutura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, finalmente, a gente chega ao capítulo 1. E o capítulo 1 começa com a citação bíblica em que Jesus não veio para revogar a lei. Então, o capítulo 1 nos remete, entre os 12 evangelhos, o livro escolhe a passagem de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, onde o nosso Cristo diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então essa é a abertura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles começam, como eu falei antes, é uma obra coletiva de espíritos, não é só um espírito que psicografou, tudo foi compilado por Allan Kardec. Então, eles acreditam, o Espiritismo acredita, é uma afirmação de Allan Kardec, que são 3 revelações: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Entra junto uma aliança da ciência com a religião, que será então a nova era. E essas são as instruções dos espíritos. Com essa abertura, Kardec sempre explica as coisas parte por parte e depois ele soma tudo e faz a sua conclusão. Então ele coloca que há 2 partes distintas, né? Que é a lei mosaica, ou seja, a lei que Moisés escreveu, apedrejar a adúltera, punir o dono do boi que causou o estrago na seara do fulano, quais são as ofertas, que tipo de oferta, se você pecou, que tipo de pecado você teve, então você tem que pagar, você tem que fazer uma oferta de uma ovelha, de um pombo, de um efá de farinha. E isso foi depois, durante anos e anos, deturpado pelos sacerdotes, né? Que começaram a pegar só a parte boa das ofertas. E na época de Cristo, então, as pessoas entregavam de boa fé ovelhas, essas ovelhas caíam na mão dos sacerdotes, entrava para dentro do templo, e aí não se sabia direito o que aconteciam com as ovelhas. Sabia-se sim que muitas, e é voz corrente no Sinédrio, né? O Sinédrio era aquela estrutura formada no templo para assessorar o sumo sacerdote, validar o que o sumo sacerdote dizia, e era composto por pessoas ricas, importantes na sociedade, e por sacerdotes menores. Então, e eles julgavam segundo a lei mosaica, e a lei mosaica era toda ela atribuída a Moisés. E tinha a lei de Deus, que é o decálogo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, com os 10 mandamentos. O Espiritismo coloca que esse decálogo ele é fruto de uma psicografia de Moisés, lá no Monte Sinai, o que não deixa de ter uma certa coerência, né? Se ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, era mais difícil, né, para Moisés explicar que
ele escreveu e as pessoas aceitarem, do que um fogo divino escrever na pedra. E aí, então, era mais fácil dele explicar. E também não podemos duvidar que Deus, com todo o seu poder, não tem escrito na pedra com o seu dedo flamejante, né? Pronto. Então, essas coisas estão explicadas.